Nessa atividade, a gente tem alguns padrões de repetição, né? Um grid aqui bastante repetitivo, é uma estante onde a gente consegue distribuir algumas gavetas também. E, por falar nisso, nós temos aqui, nesse exercício, 2 páginas agora. Então, é importante a gente alterar no nossa legenda, tá? A quantidade de folhas que vai exigir na exportação. Uma de 2 aqui na primeira folha de 2, e na segunda é a segunda folha de 2 folhas, beleza? Então vamos voltar aqui para o primeiro. Eu tenho um objeto bastante repetitivo, vamos ver algumas ferramentas para a gente utilizar. Nós temos a espessura da madeira como 20 e esses espaços de dentro 380, tanto na vertical, daqui para cá, quanto na horizontal. Então é um quadradinho, né, 380 por 380, e a espessura da madeira sempre 20 milímetros. Então, como é que eu posso fazer? Nesse caso, vamos começar diferente do que a gente já vem iniciando as atividades anteriores. Eu vou criar a primeira parte aqui da madeira, que é 220 por 20 de altura. Então, 220 não, 2020, né? Então, eu vou utilizar o retângulo. Vou iniciar aqui, ó, 2020 por 20 de altura. Então, essa é a madeirinha inicial. A próxima, ela tem o quê? 380 de altura e espessura 20. Então, eu vou iniciar aqui, ó, 20 de largura, 380 de altura. Então, eu posso criar uma linha, ó, 380, ó, e estipular essas cópias nessa distância. Tá? Ou eu posso simplesmente selecionar o objeto e vir em copiar. Clica em qualquer lugar, não importa o ponto que você clica de referência, o que não importa nesse processo é a orientação para onde você vai levar essa duplicata. Então eu vou levar ela para a direita, então eu deixo alinhado o mouse aqui na linha de apoio e digito o valor 400, né? Lembrando que eu estou utilizando o valor da distância, 380, mais a espessura da madeira, que é 20. Por isso que eu usei o valor de 400. A ferramenta ela continua ativa, ó. Então, mais 400, 800. De novo, mais 400, 1.200. De novo, mais 400, 1.600. Mais 400, 2.000. E a gente percebe que fica exatamente do tamanho proposto do objeto. Se a gente quiser medir aqui, a parte interna, a gente percebe que tem exatamente os 380. Eu posso simplesmente selecionar tudo isso aqui, ó, copiar, e pego o ponto de baixo como referência. E assim eu consigo alinhar aqui, ó. Posso fazer quantos eu quiser, ó. Não é? E aí, facinho, eu já terminei o meu objeto, eu não tenho tudo isso, vou excluir essa parte. Tenho a lateral pronta, melhor, a frontal, né, a vista frontal pronta, vamos para a lateral esquerda. Ela tem 300 por na mesma altura, né, 1220. Então eu vou pegar uma distância qualquer, como só tem uma vista, então tanto faz. 300 de largura, 1220 de altura. Eu posso simplesmente copiar essa parte para cá, apesar de ficar uma linha muito grande, né? Eu posso deletar o resto com a tesourinha, olha só que legal. E fechamos a nossa vista lateral do objeto. Rapidão. Vou mostrar para vocês outra forma, para vocês conhecerem outra ferramenta aqui no AutoCAD. Eu vou copiar esse objeto para cá. E eu vou selecionar essa parte de baixo. Bem aqui eu tenho um objeto, ou melhor, uma ferramenta chamada matriz retangular. Eu não estou achando, cadê minha ferramenta? Meu Deus, tá para cá. Tá? Ferramenta matriz
E aí eu tenho vários tipos, eu tenho a caminho, a polar e a retangular. A polar, ela segue um movimento circular, né, em torno ali dos 360 graus. A caminho, ela segue um caminho delimitado por você, uma curva, né, para ir seguindo essas cópias. E a retangular, ela cria uma grid, né, de cópias, tanto na vertical quanto na horizontal, o que ele chama de linha e coluna, tá? Então, você pode delimitar o quantitativo de linhas, que é o quantitativo de cópias na horizontal, e o quantitativo de colunas, que é o quantitativo de cópias na vertical. Beleza? Retangular. Cliquei em retangular. Eu vou delimitar aqui, ó, quantas linhas eu vou querer nessa expressão. 3 linhas. Tá? A especificar a distância entre as linhas. 400. Certo? Coluna. Quantas colunas eu vou querer? Uma. Tá aí, ó. Acabou. Acabou a repetição, ó. Na verdade, é mais uma linha, né? 4, né? 4. Pronto. Posso alterar tranquilamente. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Eu vou utilizar retangular. Matriz retangular. Quantas linhas eu vou querer? 4 também, né? Não, nesse caso é 3, né? Deixa eu só voltar lá. Linhas 3. Ok, 400, a mesma distância, 0. Agora, coluna. Colunas são 6, né? Qualquer coisa a gente altera, não tem problema. Espaço também, 400. E tá pronto aqui o nosso objeto. Tá? É uma forma diferente, com uma ferramenta chamada matriz retangular. Então, facilmente você pode adicionar mais linhas ou mais colunas nesse objeto, né, utilizando ali esse tipo de ferramenta. É uma outra opção também para você. Lembrando que não é possível fazer alguma interação, por exemplo, eu quero apagar uma linha. Ó. Quando ele traz uma ferramenta criada pela matriz, você só pode alterar como excluir uma parte desse objeto ou mover uma parte desse objeto separado, por exemplo, quero mover só a parte de cima. Você só pode fazer isso se você explodir o objeto. Tá? Assim você tem a separação dessas partes individuais agora. Tá? Então você não consegue, por exemplo, selecionar só uma linha se ela ainda fizer parte da matriz. Ó. Você precisa selecionar, explodir, aí sim você tem um controle individual sobre cada um. Beleza? Então pratique aí a matriz retangular. A polar, ela é bem parecida, ó. Por exemplo, imagina só que você queira fazer uma repetição dessa linha, né? Em torno desse círculo. Você seleciona o círculo, ou melhor, a linha, seleciona a matriz polar e você clica no centro, ó, e aí vai te dar a repetição em torno desse eixo. Eu posso mudar a quantidade de itens, 12, por exemplo, e eu tenho a repetição desse objeto rapidão em torno de um eixo, beleza? Muito bem, a primeira folha já está prontinha. Lembrando, a cota da primeira é 1 para 10, tá? Cota, estilo da cota 1 para 10 já tá. E aí eu faço a cota de acordo com o nosso PDF, nosso material de referência. Opa, acabei cotando mesmo. Beleza, vamos para a segunda folha. Na segunda folha eu tenho as gavetinhas. A primeira gaveta ela tem 92,5 por 370. Então, 92,5 eu posso criar aqui do lado, não tem problema nenhum. Vou mudar para linhas internas. A largura 370, a altura 92,5. E aí eu tenho a primeira gavetinha. Ela tem um recuo aqui nessa parte aqui, um L, né? Ou um U, na verdade, né? Então, se a gente quiser, eu posso separar essa parte, eu posso excluir essa linha para eu fazer esse offset nos três já. Ó. 10 de offset, seleciono aqui
e clico para dentro para criar um offset interno e tá lá a nossa linha. Depois é só complementar. Essa linha ela é tracejada, beleza? A gente não consegue ver. E o nosso puxadorzinho ele tem 80 por 20. Então é um retângulo. Posso criar aqui fora, não tem problema. 80 por 20. E ele tem uma distância também de 20 aqui do topo. Ó. Posso criar uma linha de referência de 20 milímetros da parte superior, que é essa distância delimitada aqui. Tá? Então eu posso selecionar o objeto, mover o objeto. Agora, na inserção do ponto de referência para mover, eu pego o ponto de cima para poder alinhar lá em cima. Depois eu posso excluir a linha. E finalizamos aqui essa parte frontal, fazendo a concordância dos cantinhos, né? Ou suavização dos cantos. Concordância, cliquei na ferramenta, clico aqui em raio. O raio é a metade da altura, nesse caso é 10, para ter uma concordância, né, total desse objeto. Ó. Clico nos dois segmentos. Ó. Quando eu selecionar a ferramenta de novo, eu não preciso inserir os valores, fica salvo. Ó. Clico na ferramenta e já clico na linha direta. Ferramenta e clico na linha direta para suavizar. Vamos ver a parte superior do objeto, 300 por 370, né? Então eu tenho a mesma largura aqui. Eu posso colocar uma distância qualquer. A largura é 300, a altura é 370. Na verdade eu inverti, né? 370, a altura é 300, tá? 370 de largura, a altura é 300. Enter. Offset já está também em 10, clico em Enter. Pressiono Enter, clico no objeto. Lembrando que o deslocamento pode ser tanto para fora quanto para dentro, tá? O que a gente precisa é um deslocamento para dentro, é um deslocamento interno. E a gente finaliza aqui a parte do puxador, marcando o ponto final das duas extremidades, para indicar ali que tem um corte no objeto e uma mudança de fluxo também, a partir do momento que tem uma curvatura no objeto. Então eu posso selecionar o objeto e passar a tesourinha para deixar somente os dois pontinhos ali, e esses dois pontinhos são tracejados, né? Uma vez que a gente não consegue visualizar esse objeto, faz parte de dentro da gaveta. Finalizando o outro lado, a gente tem também um objeto parecido e tem 185 por 185. 185 por 185. Eu tenho também o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, espessura 10. Tem uma linha também para fechar ali. E essa parte dentro a gente não consegue ver, é tracejado. E o puxador é exatamente o mesmo, eu posso utilizar inclusive o mesmo do exemplo do lado. Quando eu copiar, eu pego já o ponto de referência do centro da parte superior, que é o mesmo do nosso objeto de destino. E finalizamos aqui com a mesma profundidade de 300. Lembrando de deixar alinhadas as vistas. 300 por... Confundindo de novo, na verdade é 185 por 300. Tá? Deslocamento também é o mesmo. Se a gente quiser, a gente pode aproveitar a mesma figura do lado, pegar o ponto central e copiar. Ó, e eu tenho também o mesmo resultado. E aí finaliza os nossos desenhos. Lembrando que essa cota ela é diferente, então eu vou colocar na cota 1,5 no estilo já definido para a escala 1:5, que é desse objeto. Faço a cota. Pode seguir o PDF como referência. E para a gente inserir duas folhas aqui no nosso objeto, a gente clica duas vezes aqui, já acha o nosso desenho aqui. Vamos deixar já alinhado no primeiro. 2 cliques fora, seleciono a área vermelho e escala da vista 1:10.
1:10. Fechou. Altera a legenda e finaliza essa primeira folha. Clico com o botão direito e duplico a folha. Tá? A folha 2. Pode renomear se você quiser. Então eu tenho a primeira, tenho a segunda. Na folha 2 basta eu arrastar para o lado. Eu tenho meu objeto também aqui. Seleciono a vista em vermelho e mudo a escala agora, que é 1:5. Só isso. Não esquece de alterar na legenda a indicação da quantidade de folhas e a escala do objeto. Ao finalizar, é só a gente imprimir o objeto, que por acaso sumiu daqui, imprimir aqui, e marca na impressão aqui, em vez de layout atual, todos os layouts, e você vai exportar todos os dois layouts, todos os dois arquivos aqui em PDF, num único arquivo, as duas folhas juntas num único arquivo.